Olá, meus amores, sétimo ano, bom dia! Então, na aula passada, eu entrei rapidinho com vocês para falar um pouco de um textinho que eu fiz sobre Nietzsche, né, e o amor. Espero que vocês tenham entendido, né, a concepção dele de amor, mas, mais uma vez, eu vou dar aqui uma revisada, né, como ele fala sobre o amor. Não é que Nietzsche não acredite no amor. Nietzsche, ele acredita que o amor, muitas vezes, ele é egoísta, né? Então, ele faz um estudo e ele levanta, lembrando que Nietzsche também foi psicanalista, então ele atendeu muita gente no consultório, pessoas iriam lá falar com ele, seus problemas e tudo mais. Então, ele acredita que aquelas pessoas que tinham aqueles problemas de amoroso, não só o homem com a mulher, mas no sentido também do filho com a mãe, de irmãos e tal, aquelas pessoas que tinham problemas sentimentais no geral, elas eram pessoas que viam o amor de uma maneira egoísta, tá? Ou passava por uma situação onde o outro também tinha uma percepção egoísta, tá? Então, às vezes as pessoas não percebem. Nietzsche vai dizer que está intrínseco no ser humano agir de maneira egoísta e achar que esse sentimento seria um sentimento verdadeiro, tá? Então, ele queria deixar isso, né? Será que a pessoa está preparada para amar? O que seria o amor? Né? O amor é a posse, né? É a obsessão de ter aquela pessoa. O amor é conquistar aquela pessoa de todo jeito, é tê-la do seu lado? Ou seria um egoísmo? Ou seria um sentimento de posse? Um sentimento que só de ter aquilo, de possuir aquilo, mas depois aquilo para mim não vai fazer falta? Ou se eu perder, é como se estivesse atingindo o meu ego e não meus sentimentos, né? Porque o ego, às vezes, segundo Nietzsche, que vai ser um dos tais que vai estudar o ego, o superego do ser humano, o ego, ele vai ser aquele lado do ser humano que vai dizer, olha, caramba, aquela mulher não quer estar mais contigo. Vai lá, mata ela. Se ela não pode ser sua, não pode ser de ninguém. Se aquele homem não pode ser seu, não pode ser de ninguém. Então, os feminicídios, os homicídios, de uma maneira geral, acontecem porque as pessoas são egoístas e o ego, ele fala mais alto, né, do que a razão. Então Nietzsche faz essa reflexão. Não é que Nietzsche seja contra o amor, seja seco. Aí muita gente deve dizer, eu detesto Nietzsche, Nietzsche não gosta do amor. Não é isso. Ele faz uma reflexão dentro dos casos e dos demais casos que ele conhecia, que tinha essa doença, né, egoísta, de posse, e que as pessoas falavam que era amor, tá? Então ele vai dizer, olha, de 100 pessoas que eu atendi, 90% tinham características egoístas, possessivas, de não entender realmente o que é o amor. Então o que é que ele concluiu com isso? Que de uma maneira geral, as pessoas, o ser humano, não sabe o que é o amor, tá? Então, dentro dos estudos dele, ele concluiu que, cara, olha essa porcentagem. Se 90, 80% das pessoas, de 80 a 90, chegavam no consultório dele e tinha essas características possessivas, egoístas, egocêntricas, como é que pode-se dizer que as pessoas sabem o que é amor, né? Fora fora os casos e mais casos que ele conhecia de outros profissionais que chegavam para ele e falavam, quando ele começou a falar sobre isso, as outras pessoas iam buscando ele falando sobre essas coisas, tá? Então ele tem uma razão, uma base, os estudos que comprovam o que ele está dizendo, ok? Espero que isso tenha ficado entendido para vocês, tá? Vamos continuar nosso estudo sobre o amor, né? Na página 73, onde fala o amor, o bem maior. O amor é um sentimento de aproximação, proteção e grande zelo. Esse sentimento induz a um relacionamento marcado pelo entusiasmo, pela simpatia e proteção. Na Grécia Antiga, os filósofos Sócrates e Platão já faziam referências ao amor, já falavam sobre o amor, tá? É muito comum confundir o amor com a paixão. Paixão, que deriva do termo pathos, né? É um termo grego, tá? O termo paixão. E esse termo paixão, ele fala de suportar, de sofrer, de angústia muitas vezes. Então, quando um termo
que a gente conhece, ele tem raiz grega, ele não só tem um significado, tá? Os gregos, eles usavam uma palavra com vários significados, montando um contexto, ok? Então, paixão tinha a ver com euforia, ao mesmo tempo eles poderiam usar o termo pathos para falar de sofrimento, ao mesmo tempo de egoísmo, de suportar alguma determinada coisa. Então, dependendo do contexto, essa palavra paixão ou pathos, né, elas iriam ser inseridas, ok? Mas lá na Grécia Antiga, eles confundiam muitas vezes esse amor, né, com o pathos, a paixão, e a amizade, ok? O amor se caracteriza pelo sereno cuidado, já a amizade pelos permanentes laços de lealdade. Isso eu já falei na aula passada. E a paixão é aquela coisa que tem um impulso vital, aquela coisa que nos leva muitas vezes a sair do nosso raciocínio lógico, ok? Mais na frente, isso aqui eu já li para vocês e tal, e vamos falar um pouquinho dos sentimentos na história, no finalzinho da página 73. Os sentimentos humanos vêm sendo retratados nas obras de arte, na literatura e em outras formas de expressão, desde os primeiros passos da humanidade. Na pré-história, por exemplo, já eram retratadas nas pinturas rupestres ações do cotidiano e, claro, nessas imagens eram demonstradas cenas de amor e ódio. Então, os sentimentos, desde aquelas pinturas rupestres que a gente sabe que existiu na pré-história, já era demonstrado de alguma maneira, tá? O ser humano, na condição de ser sentimental, vem criando ao longo da história variadas formas para demonstrar o que sente. Em seu livro Arte de Amar, Ovídio escreveu sobre o tema. A partir do século XVIII, o desejo, o amor, a paixão, a saudade e a nostalgia tiveram grandes espaços nas páginas das obras literárias de romantismo. Então, assim, se escrever sobre o amor mesmo, as pessoas no período da Idade Média, elas escreviam sobre o amor de Deus, né? Aquele amor muito focado para a religião. A partir do final da Idade Média, já se começa a se escrever muito na literatura sobre o amor no sentido de amizade, o amor do homem para uma mulher, da mulher para um homem, do amor da família, tá? Já se começa a se escrever sobre isso. É muito raro, quase, sabe, sem perceber, se falava de amor sobre família lá na Grécia Antiga, tá? Não existia esse sentimento familiar. Família para eles era uma questão de pertencimento a uma determinada cultura, a uma determinada cidade, a um determinado país. Mas não existia esse sentimento, família, sobrinho, tio, tal, né? Tal, aquela coisa de família que a gente tem hoje. Não existia, tá? O sentimento de pertencimento era outro para a família, ok? Então a gente não vai ouvir muito falar desse sentimento de amor pela família lá na Idade Antiga. Os diversos tipos de amor. Em uma passagem no livro Grande Sertão Veredas, o escritor modernista João Guimarães Rosa já afirmava que qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. Para o pensador Hilton Japiaçu, o amor liga os seres humanos a si mesmo e a Deus e às coisas do mundo. Então, hoje nós temos essa visão romântica do amor, essa visão que o amor tudo pode, tudo crê, tudo suporta, que a própria Bíblia já traz também essa concepção de amor. Lembrando que esse amor que tudo pode, tudo crê, tudo suporta, que a Bíblia fala, é falando a um sagrado, tá? Então, hoje a gente já bota no sentido do ser humano, mas naquele tempo que foi escrito, era falando em relação a algo mais sagrado, ok? Hoje a gente tem o amor como um sentimento mais puro, mais profundo, mais verdadeiro, mais lindo de se falar, tá? É muito bonito hoje a concepção que a gente fez, né, no século XXI do amor, ok? O antropólogo canadense John Alan Lee abordou em sua obra Love Styling 6 níveis de amor. Lee, com o objetivo de tornar mais clara a sua tese, faz uma analogia entre as formas de amor e a percepção das cores. Assim, o autor afirma que existem 2 níveis de amor, em que agrupamos estilos primários e secundários, ok? Então, os estilos básicos ou primários de amor são: o que seria aquele amor mais
que está intrínseco no ser humano, né? Quais são os primários? Seria o eros, que pode ser desenvolvido logo no primeiro contato, está ligado à atração física, sexual, muitas vezes é inconsequente e age de forma compulsiva. Tem o amor estógeno, que é o sentimento construído gradualmente ao longo de uma boa e agradável amizade, né? Nesse tipo de amor, o interesse comum é algo mais evidente. Então, de repente, você tem uma amizade por uma pessoa que tem interesses comuns, que vê a vida da mesma maneira que você. Então, cria-se laços de uma amizade tão profunda que se torna um amor, né? Entre amigos, ok? O ludus, que é um tipo de amor casual, efêmero, intenso, porém sem grande compromisso de assumir uma relação, né? O ficar pode ser um bom exemplo desse amor, né? O ludus está ligado à sedução e à vontade da conquista, ok? E os secundários são o mania e o pragma e o ágape, tá? Então, o mania é formado pelo eros e o ludus. Suas características estão relacionadas às crises de ciúme, sentimento de posse. Foi aquilo que o Nietzsche vai falar, né? O pragma é uma mistura ali do ludus com estógeno, né? E está marcado pela constante avaliação e organização, né? Um relacionamento caracterizado por um planejamento mútuo, preocupação em satisfazer sempre o outro. É aquela coisa, eu não gosto de futebol, mas eu vou pro estágio para agradar o meu namorado ou minha namorada. Eu não gosto de sair para balada, mas eu vou porque ela gosta. Então existe essa questão de você estar sempre querendo agradar o outro. E o ágape, né, que é uma mistura do estógeno e do eros, não há um egoísmo nem um individualismo, né? O cuidado e a preocupação são as instâncias mais evidenciadas e o altruísmo predomina nesse estilo. Então, não se há esse egoísmo no ágape. Então, gente, essas concepções de amor aqui são as concepções de amor que esse escritor, né, colocou. Não quer dizer que é uma coisa que a ciência comprovou, tá? Foi algo que ele percebeu nas pessoas e ele criou aí termos para analisar essas pessoas aí quando dizem que estão amando de alguma forma, seja na amizade, seja no amor de uma pessoa para outra, tá? O amor no mundo atual. Diante das novas tecnologias, é bastante comum a utilização das redes sociais para fazer declarações amorosas, daquelas pessoas que encontram o seu marido, de repente, né, nas redes sociais. Sua esposa não tem coragem, assim, de no pessoal buscar uma pessoa para se relacionar, então entram nesses sites de relacionamento e acabam, né, encontrando aí sentimentos que muitas vezes são verdadeiros, tá? No mundo ocidental contemporâneo, as relações afetivas estão muito influenciadas pela tecnologia da informação, né? A chamada sociedade de consumo praticamente banalizou os atos nobres, impulsionados pelos sentimentos, transformando os afetos em as manifestações espontâneas, né? Em eventos datados, o dia dos namorados, o dia das mães, o dia dos pais, o dia das crianças. Então, o autor do livro, ele traz essa análise, que se banalizou o amor na sociedade atual da gente, transformando ela em consumismo. Então, para provar que eu amo minha mãe, tem que criar o dia das mães para eu consumir alguma coisa para dar à minha mãe. Dia dos namorados eu tenho que levar para um jantar, ou eu tenho que dar flores, bombons, seja lá, eu tenho que agradar, né? Dia dos pais, dia das crianças, é uma forma que essa sociedade atual vê o amor, mas um amor consumista, né? Leva você ao consumismo. Então esse autor ele faz essa reflexão que atualmente o amor se misturou também com essa sociedade de consumo, com essa sociedade que precisa estar ali consumindo. Então você termina o dia das crianças, o povo já está falando do Natal. O amor de família, né, de generosidade com o próximo, né, das criancinhas pobres que precisam. Então, estou dizendo para você não doar, estou dizendo assim, que se há um consumismo, que a sociedade, a mídia põe em você esse consumismo, tá? Passou o Natal, vem a Páscoa, que tem que estar em família, celebrar a morte de Cristo, vamos comer. Aí foram inventar o ovo de chocolate, o chocolate para dar de presente e tal. É uma forma de demonstrar amor. Então, o amor ele tem que ser demonstrado para essa sociedade atual
com o consumismo, tá? Então é justamente uma reflexão que traz aqui o Bauman, né? E o sociólogo que ele cita aqui, o Zygmunt Bauman, ele fala de amor líquido, que é um termo muito utilizado hoje na filosofia, na sociologia e até na história. Que seria esse amor líquido, essa sociedade líquida, né? Seria aquele amor que não cria raízes. Então, as pessoas não estão preocupadas em criar uma amizade de infância para a vida toda. Elas estão preocupadas na liquidez do dia. Hoje ela é minha melhor amiga, amanhã pode não ser, posso ter outra melhor amiga. Eu não me importo. Então as pessoas trocam de melhores amigas todos os dias. As pessoas trocam de melhores amores todos os dias. Então elas não têm as raízes mais. As raízes que antigamente as pessoas criavam era tipo assim, é minha amiga, é a pessoa que eu gosto de estar junto, que gosto de conversar e que eu quero que quando eu crescer eu tenha ela como madrinha dos meus filhos, como madrinha do meu casamento. Então hoje as pessoas não pensam mais assim, tá? Elas mesmo, aí a gente pensa, não, professora, mas e se a pessoa de alguma maneira não fez uma coisa que lhe agrada, você tem que continuar sendo amiga? Depende. Todo mundo tem erros, todo mundo comete erros. Alguns são mais graves, outros são bobagens que podem ser conversadas, relevadas e você pode aprender com seus erros. Mas o que o Bauman quer dizer com isso é que as pessoas não querem mais aprender com seus erros, criando raízes, se perdoando, né? Entrando em conversas, debatendo sobre determinado assunto que deixaram mágoas. As pessoas preferem virar as costas e vou seguir meu caminho de outra maneira, vou arrumar outro melhor amigo, vou fazer outro casamento, vou arrumar outro namorado, esse foi até hoje, não gosto, abusei e tal. Então isso é a liquidez, é o amor líquido, segundo o Bauman, né? É um amor que não cria raízes e que a sociedade cada vez mais ela se esquece dessas raízes, né? Ela vai só, água me leva, água me traz e só, né? Então, isso é um ponto muito importante da gente conversar, tá, gente? A diferença entre amor e amizade, ok? Então, o livro traz, falando aí um pouquinho sobre a diferença do amor e da amizade. E eu acho que essa diferença é algo que a gente já conhece, né? Qual é a diferença de amor e da amizade, né? O companheirismo, né? E o amor pode estar intrínseco na amizade, né? Ou seja, eu amo meu amigo, aquela pessoa é importante para mim, eu quero o bem dela, eu não quero ser egoísta, então eu amo, não é? É uma amizade que existe um amor, né? Um amor fraterno. Então, não existe uma diferença drástica entre amor e amizade. Existe a diferença dos tipos de amor, né? Se é que é egoísta, será que é uma amizade verdadeira? Será que é uma amizade que se permite o perdão? Se permite que o outro erre, que eu converse, que eu chegue para não perder aquela amizade, aquela situação. Então, existe esses debates e a gente tem que estar aberto para isso, tá bom? Então, gente, por hoje é só. A gente fala um pouquinho. Na próxima aula a gente vai continuar falando, tá? E temos assunto novo também na próxima aula, ok? E espero que vocês tenham gostado desse tema, falando um pouquinho sobre o amor. Se vocês têm dúvidas, gente, deixa as dúvidas aí que eu respondo, tá bom? Beijão e gratidão.